paz do Senhor, meus queridos. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu não sei que horas que você está assistindo essa live, mas você sabe, o importante é que quando essa live chegar até você, vai estar chegando a presença do Senhor, do Espírito Santo, vai estar chegando alegria para sua casa. Que alegria você aqui comigo. Olha, tem gente nova aqui, eba! Então eu quero te desejar boas-vindas e também falar, olha, segue a gente aí, Missionária Valéria Dias, porque toda quarta-feira nós estamos aqui na nossa live, uma pausa para um café. Na nossa live, uma pausa para ouvir o Senhor falar conosco. Sinta o cuidado do Senhor na sua vida. Glórias a Deus por isso. Eu quero te pedir para você ir aí, ó, compartilhando. Compartilhe essa live com mais pessoas. Por quê? Porque a gente quer que mais pessoas sejam alcançadas por esta palavra, pelo Senhor. E eu tenho certeza que vai encontrar vida e esperança. Porque essa live, o objetivo dela é esse mesmo, né? Então eu quero te convidar para você curtir. Gente, eu quero contar para vocês como foi a conferência Destino. Gente, tem uma bússola linda aqui, ficou linda essa conferência, marcou a minha vida, marcou a minha história. Olha, ganhei mimos, deixei até separadinho para você, ganhei mimos. Então eu quero aqui mandar um abraço para o pastor Paulo, que é o pastor presidente desta igreja, a pastora Rose, esposa dele, presidente dessa igreja, que me fez o convite. Então, gente, olha, eu quero contar para vocês, é muito detalhe. Eu vou ter que fazer uma live só de agradecimento, mas você pensa o carinho que eu recebi, você pensa como que a gente foi honrado. Fomos eu, meu esposo, meu filho e a minha nora. Foi uma viagem tranquila e cheia de carinho, do início ao fim, uma conferência onde pudemos sentir a presença do Senhor. Tem alguém aí que está ao vivo aqui comigo, lá da conferência? Se tiver, marca aqui. Se não tiver, se você estiver assistindo depois, você vai lá e deixa um comentário para mim. E eu ganhei muitos mimos, eu ganhei muito carinho, realmente foi uma maravilha. E aí eu quero agradecer aqui todos vocês que oraram, intercederam pela nossa viagem, correu tudo bem, então é só agradecer ao Senhor. E aí eu vou deixar para você o versículo que nós lemos lá, vou deixar o louvor aqui também. Esse louvor foi cantado pelo grande coral das mulheres, foi assim, maravilhoso. Ah, e outra coisa, estão me perguntando, a palavra está no YouTube, você pode procurar a Igreja Internacional Deus Provedor, e você pode ir lá assistir. Foi no dia 29, no dia 30, que eu estive pregando na sexta-feira. Todas as mensagens estão lá, então você pode ir lá, pode procurar. Se você quiser também, pode me mandar uma mensagem que eu vou te mandar o link, tá lá no YouTube. A gente falou sobre reaja, deixe o que tiver que deixar. Quais são os pesos que você tem carregado? Às vezes a gente carrega muito peso nosso e se não bastasse, a gente ainda carrega peso dos outros. Pois é, gente, e Deus falou maravilhosamente. Eu tenho aqui que agradecer a Deus e a todo aquele povo lindo, abençoado. Muitos começaram a me seguir, estão conosco. Isso é que é bacana, essa conexão que Deus faz. Amém? Então eu vou fazer uma oração aqui agora. Quero orar pela sua vida, e se você tiver algum pedido aí, pode mandar que nós vamos colocar aqui, e com certeza Deus vai estar realizando aquilo que a gente pede com fé. Claro que, lembrando sempre que é no tempo do Senhor, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. A paz do Senhor, missionária Claudineia, minha amiga querida, está conosco, que prazer. Pastora Maísa, paz do Senhor, saudade de ouvi-la novamente, pastora Maísa. Vamos agendar. E a todos vocês que foram chegando aí, sejam muito bem-vindos. Essa casa é sua. Glórias a Deus. Vamos orar. Eterno e bendito Deus, louvamos e bendizemos o teu nome por esse dia maravilhoso. Ai, Senhor, que dia gostoso, onde a gente pode acordar, respirar e falar: Jesus, muito obrigada, porque até aqui o Senhor tem me sustentado. Obrigada, Jesus, porque o Senhor não tem soltado as minhas mãos.
Obrigada, Senhor, que o Senhor tem cumprido nas nossas vidas o teu propósito. Obrigada por estar aqui, eu estar desse lado, meus amigos e amigas do outro lado, mas juntos, ligados com o Senhor no céu. Senhor, nós queremos ouvir a tua voz. Fala conosco. Somos carentes, necessitados de ouvir uma palavra que venha, Senhor, diretamente do seu coração ao nosso coração. Fique conosco, é o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém, glórias a Deus. Karina ouviu a palavra, né, Karina? Glórias a Deus, aleluia. Depois, se vocês assistirem lá, me manda mensagem, gente. Eu fico muito feliz, tá? De receber esse feedback de vocês. Olha, o tema, o texto, né, escolhido lá para essa conferência deste ano. Gente, se vocês quiserem saber qualquer coisa da conferência, pode perguntar, que eu vou respondendo para vocês. Que conferência! E outra coisa, se não bastasse todo o carinho que eu recebi na sexta-feira, quando foi no domingo, a pastora presidente, a pastora Rose, que ministrou a palavra, que pregou. E na introdução dela, gente, ela falou novamente de mim. Ai, gente, eu não mereço tanto, mas como o Senhor é bom. E ela falou tantas coisas bonitas a meu respeito, sabe? Coisas que você sabe que você é amada, escolhida, mas de vez em quando escutar faz tão bem para nossa alma, né? E ela é só assim, eu não tenho palavras, é só o Senhor que pode fazer. Como ela disse lá, foi o próprio Deus que soprou o meu nome. Não teve indicação de terceiros, foi o próprio Deus. Então eu só posso agradecer. E a palavra que foi, o texto escolhido, foi em Filipenses, no capítulo 3, o verso 13, que diz assim: Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, meus queridos, prossiga para o alvo. Não deixe que nada faça você perder o foco. Amém? Glórias a Deus. Vamos... Aleluia! Estou aqui. Boa tarde, pastor Thiago. A paz do Senhor. Boa tarde, pai. Boa noite para mim aqui. Boa tarde para você. Quantas horas aí, pastor? Oi? Quantas horas já são aí? 10h30 da noite. 10h30 da noite. 10h30, gente. Olha só, então eu quero muito agradecer pela disponibilidade, né? Pelo Senhor ter nos atendido o nosso convite. É uma alegria. Olha, eles estão lá, gente, do outro lado do mundo. Estão lá em Dubai, fazendo a obra do Senhor também. Pastor Tiago é esposo da missionária Carla, da pastora Carla, que eu falo aqui com tanto carinho, que já me atendeu várias vezes, já me convidou também, essa família abençoada. Então, nós queremos louvar a Deus pela vida de vocês, dizer que é um privilégio, o pastor ter o senhor aqui, já era um desejo do nosso coração, mas hoje chegou o tempo que Deus tinha marcado. Quero dizer que o senhor é muito bem-vindo. Amém, glória a Deus. Eu quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, né? Quero já declarar a paz que excede todo entendimento, está invadindo agora nesse momento corações e mentes, né? Para que nós possamos tomar ciência daquilo que Deus tem para falar conosco nesta tarde no Brasil, seja onde você estiver, em um país que você estiver, aonde Deus tem te colocado, Ele é segurança e provisão, e hoje Ele vai trazer a palavra dele, que é que nos proporciona isso, né? A segurança e a provisão, né? No ambiente que Ele nos coloca. Eu sou grato a Deus pelo convite, né? Realmente quero agradecer a Deus, segundo agradecer a missionária, né? Pela oportunidade, e dizer que Jesus é bom, né? Em todo tempo. Tenho acompanhado também, né? Mas às vezes sempre eu entro nas suas lives, às vezes quando eu dou uma entrada lá, dou uma olhada e tudo, sempre com o coração totalmente cheio de palavras proféticas, porque é assim que nós temos que olhar para os nossos irmãos, né? Com palavras da parte de Deus, profetizando sempre que Deus dê bom ânimo, que Deus traga sempre a provisão né? E aquilo que Ele quer para nossas vidas, né? Trazer a clareza daquilo que Ele quer para nossas vidas. E eu
Queria saber quanto é tempo que eu tenho, como é que é aqui, que eu não, é a primeira vez que eu estou participando, eu quero saber como é que é, né? Pastor, fique à vontade. Quero que o senhor se sinta em casa. A nossa live não cai mais, não está caindo, graças a Deus. Então, o senhor pode ficar à vontade, tem aí o tempo que Deus te usar. Amém. Eu quero mandar um abraço aqui também. O senhor falou, né, para as pessoas de vários países. A missionária Daniele também está lá em Portugal, está aqui conosco. Que coisa boa. Então, gente, hoje a nossa live também é internacional. Mas eu quero te convidar, convide mais alguém, chame pessoas de outros países, de outras cidades, então, de outros estados. Então, assim, essa live é nossa. Pastor, fique à vontade. Vou desligar o microfone aqui para deixar, para que nada venha interromper o senhor e fique à vontade, sinta-se em casa. Bom, irmãos, boa noite a todos, boa tarde. Quero aqui pedir, né, permissão ao Espírito Santo de Deus para que eu possa adentrar a tua casa, adentrar o teu trabalho, adentrar aonde você estiver agora, para ouvir esta palavra a qual o Senhor, né, colocou em meu coração, a qual o Senhor me ensinou muita coisa através desta palavra, a qual o Senhor também revelou muita coisa para mim através desta palavra, né? Ultimamente, Deus tem me trago muitas palavras voltado a mulheres, voltado à força da mulher, à perseverança da mulher, ao que Deus escolhe, né? Muitas das vezes as mulheres, as mulheres improváveis para fazer muitas coisas especiais que geram futuro, que geram, né? Que fazem geração, né? Vir a esse mundo, né? Tão perverso, tão mal. E Deus vai e usa mulheres que muitas das vezes são apedrejadas, mulheres que muitas das vezes são caluniadas, são rejeitadas, são anuladas muitas das vezes, né? E Deus vai lá e diz, olha, é com você que eu quero, é com você que eu vou fazer. E talvez você que entrou nesta live hoje, o Senhor vai falar contigo. E hoje eu quero falar de um tema muito, muito importante para esse tempo, muito importante para o que temos vivido, muito importante para o que temos visto, né? Nesses últimos tempos, né? Porque nós temos presenciado, né, e convivido nesses últimos tempos. Eu moro aqui, para quem não sabe, eu moro aqui em Emirados Árabes Unidos, na cidade de Dubai, há aproximadamente 3 anos. Durante a ministração eu vou estar colocando alguns trechos também desse testemunho, de como Deus nos trouxe aqui, como foi que Deus se apresentou para nós, né? Porque às vezes a gente quer ver Deus trabalhar na nossa vida da forma que queremos ver. E Deus vai e usa as formas que Ele traz, né? Que Ele quer para se apresentar e se revelar a nós. A Bíblia diz que Ele se revela ao homem, não é nós que nos apresentamos. A Bíblia diz também que Ele nos escolheu e não foi nós que escolhemos Ele. Então, eu quero que você te desconecte de tudo que é material, te desconecte do mundo lá fora, te desconecte do mundo, te desconecte dos problemas, te desconecte de tudo aquilo que não louva o nome do Senhor, porque hoje nós vamos falar de adoração. E quando o tema adoração é colocado em pauta na palavra de Deus, é necessário tomarmos ciência e conhecimento de algumas coisas que precisamos colocar aos pés de Jesus, de algumas coisas que precisamos entender que somente aos pés de Jesus é que vamos nos libertar, é que vamos nos desprender e entender muita coisa, né, na nossa trajetória e no meio do processo. Vivemos uma geração onde um Deus é pregado de promessas. Ah, Deus promete isso, Deus, se você fazer isso, Deus está te prometendo aquilo. Vemos muita ministração apresentando um Deus de promessas, que Deus está conosco na promessa, mas não vemos ministrações de que Deus está conosco no processo, ou, né? E porque Ele está conosco no processo, existe um propósito, né? Sempre. Entenda uma coisa, quando Deus se escolhe, quando Deus traz algo ao nosso coração, quando Deus quer fazer algo através da nossa vida, não é só por mente uma promessa, não é só ligado a uma promessa, mas é ligado também a um propósito. E um propósito sempre é ganhar almas, sempre é povoar o reino, sempre é salvar, amar, né? Sempre é trazer para o seio, né? Trazer para a casa de Deus pessoas que necessitam da palavra de Deus. Então, se existe processo, propósito, existe o processo. E deixa eu te falar uma coisa, a maioria da Bíblia, a maioria das pessoas que passaram por processos na Bíblia, eles pregavam Jesus de processos também. Eles pregavam Jesus, eu estou passando por isso, mas eu sei que o Senhor está comigo aqui. A gente, às vezes, como estão passando por processo, não conseguimos sentir isso e não conseguimos, muitas das vezes, declarar isso. Só declaramos aquilo que estamos sentindo, que é dor,
às vezes é a decepção, às vezes é a traição, às vezes é isso, aquilo. E só conseguimos falar com Deus através daquilo que estamos sentindo. Oh, Deus, me tira disso. Oh, Senhor, me dá um rumo. Senhor, abre uma porta. Você está entendendo? Sempre querendo sair do processo. Só que deixa eu te falar uma coisa, Deus está contigo também no processo. E Ele não vai, aleluia, te abandonar no processo. Louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu te convido a abrir a Bíblia comigo no livro de Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 36. Eu ministrei essa palavra esta semana passada e o Senhor, eu dei só rapidamente, até na live da minha esposa mesmo, só algo que o Senhor colocou em meu coração, mas eu fui estudar mais um pouco. Eu sempre gosto de estudar quando eu estou dirigindo. Engraçado isso, né? Quando eu estou no carro, é a minha hora ali com Cristo. Quando eu pego o carro, eu saio de casa todo dia, 6:30 da manhã. Então, na hora que eu deixo minha filha na escola, eu pego, ligo o carro, já boto uma ministração, ou eu boto louvor, começo a ministrar louvor, e ali o Espírito Santo começa a descer com mensagens, com temas, com palavras, né? E ali a gente começa a receber de Deus. Porque, entenda uma coisa, buscar a Deus e receber de Deus fala de intimidade. Não fala de multidão, não fala de multidão. Não fala de uma terceira pessoa. Buscar a Deus e receber de Deus fala de intimidade. É você e Deus. E aonde você estiver, é aonde você estiver. Lembra de Naamã quando foi curado da lepra? Deus falou, ó, eu quero um pedaço de terra em Israel para eu adorar a ele. O que é que o Eliseu fala para ele? Olha, aonde tu estiver, você pode adorar a ele. Não existe um lugar específico de adoração. Nós somos a verdadeira adoração a Deus. Somos o sacrifício vivo. Louvado, exaltado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos ler a palavra de Deus, as Sagradas Escrituras? Então, você que se desconectou agora, você que acabou de se desconectar do mundo material e se conectou com Cristo agora através desse mundo virtual, através desta live, e desde já eu quero pedir a Deus, através do Espírito Santo de Deus, que Ele venha estar conosco, descendo, fazendo a vontade dEle, falando conosco aquilo que Ele preparou para nossas vidas, e não aquilo que eu queira falar, não aquilo que nós queremos escutar, mas sim aquilo que Ele preparou do céu para nossas vidas. Pai, nesse momento eu te apresento a minha vida, te apresento esta live, te apresento cada coração, cada mente nesta live, Deus. E quero te pedir, Senhor Jesus Cristo, a Tua presença, Senhor Jesus, sem a qual nada podemos fazer. Pedimos, Pai querido, o auxílio do Teu Espírito Santo, a qual o Senhor disse que nos consolaria, que nos instruiria, Pai querido. Então eu te peço nesse momento, Pai, a presença do Teu Espírito Santo de Deus para trazer a clareza, trazer o entendimento e, acima de tudo, encontrar, Senhor Jesus Cristo, acesso ao nosso coração, encontrar acesso à nossa mente, em meio a dias de muitas turbulências, em meio a vidas muitas das vezes trabalhosas, momentos muito pesados que nós temos que enfrentar. Deus, nós queremos dar acesso neste momento, Senhor Jesus Cristo, ao Teu Espírito Santo de Deus, em nome do Filho amado Jesus Cristo, e todos digam amém. Glória a Deus. Vou ler aqui a mensagem e as Sagradas Escrituras. 36 ao 39, né? Lucas 7, do 36 ao 39, está escrito: rogou-lhe uns dos fariseus que comessem com ele. E entrando na casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento e estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a rogar-lhe aos pés com lágrimas e enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça e beijava-lhe os pés e ungia-lhes com unguento. Quando isso viu, o fariseu que o tinha convidado falava consigo, dizendo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. Louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, para mim é uma das passagens de adoração tremenda da palavra de Deus. Porque a adoração, ela está atrelada a romper. A primeira coisa que eu quero que você anote aí, você tem que romper. Um verdadeiro adorador a Deus, a Bíblia diz que Deus está em busca de verdadeiros adoradores que adorem em espírito e em verdade. E romper aqui não é romper no espírito, mas romper tudo aquilo que atinge a nossa carne, tudo aquilo que vem para atingir a nossa carne. Porque entenda uma coisa, querido, quando nós decidimos nos posicionar
em um sentido de adoração a Deus, independentemente de qualquer coisa, independentemente de qualquer opinião alheia, nós temos que entender uma coisa: Jesus, ele vai atentar para isso. Você tem que entender isso. O que impede Deus de atentar para minha e para a tua adoração não é o homem. O homem, ele vai apontar, o homem, ele vai julgar, o homem vai muitas das vezes querer trazer o teu passado ao presente. Só que a Bíblia diz que os nossos pecados, os nossos erros foram lançados no mar do esquecimento. Ou seja, se Deus já lançou no mar do esquecimento, por que que eu ainda me sinto, aleluia, atacada, ainda me sinto, muitas das vezes, bombardeada com coisas que Deus já lançou no mar do esquecimento? Por simples fato de o homem, aleluia, achar que tem o direito de trazer, aleluia, em evidência, aleluia, no momento em que eu decido adorar a Deus. Então, entenda uma coisa: a primeira coisa que temos que aprender aqui é romper. Romper o quê? Romper o preconceito, romper o dedo do próximo, romper aquele que muitas das vezes quer nos neutralizar com palavras contrárias, aqueles que querem muitas das vezes trazer em evidência o nosso passado. Deixa eu olhar para você, eu acho que todos que, não sei se todos que estão na live, mas muitas pessoas que estão aqui na live tem um passado que não gosta muitas das vezes de lembrar, tem um passado que não gosta de falar. Então, por que ainda te atinge? Se você já sabe quem você é em Cristo, por que que você ainda é atingida com aquilo? Então, entenda uma coisa aqui: a primeira coisa que essa mulher vai falar, vamos perceber aqui, que ela não tem nome. Eles não colocam nome nesta mulher. Ela atributam ela um rótulo, e o rótulo, o nome é pecadora. Eles atributam um rótulo nesta mulher com o nome de pecadora. Ela não tem nome, só que essa mulher ela tem uma história. E essa história dela não determina quem ela vai ser agora. Quem busca adoração a Deus, a tua história não determina quem você vai ser na frente. A tua história do passado não vai fazer parte daquilo que você vai ser a partir daquilo que você entrega aos pés de Jesus. E uma das coisas que eu quero botar bem claras aqui: a adoração ela está atrelada a 100% de dedicação, a 100% de fidelidade a Deus. Não se adora a Deus com 99,9%. Não se adora a Deus assim. Como é isso, Thiago? Eu não entendi. Ah, mas eu sou cheio de falhas. É isso mesmo que Deus quer ouvir da tua boca, as tuas falhas. Entenda uma coisa: essa mulher, para ela entrar na casa de um fariseu sendo pecadora, era algo inimaginável. Era algo inimaginável. Isso não aconteceria na mente de um fariseu. Jamais uma pecadora adentrar na minha casa. Você está entendendo? Naquela época, essas mulheres elas eram excluídas. A Bíblia não relata, não dá nome, mas pelo simples fato de rotular como pecadora, poderia ser uma prostituta, poderia ser uma adúltera, não sei. Mas a Bíblia fala que ela era pecadora, né? Rótula ela como pecadora, mas quem rótula ela como pecadora, aleluia, vamos ver no final, é o homem, não Jesus. É o homem, não Jesus. Louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Porque Deus jamais ele vai abrir a boca dele para falar do pecador. Ele sempre vai falar do pecado. O pecado para ele não existe. Não, ele não aceita, mas o pecador ele abraça. Entenda isso. Louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, quando essa mulher ela chega até Jesus, ela rompeu uma barreira muito grande. A barreira do preconceito e a barreira muito mais ainda do acesso que era negado a ela. Você entenda uma coisa? Do acesso, se ela fosse esperar ser convidada para sentar à mesa com Jesus, ela não romperia. Ela não romperia, aleluia, o preconceito. Ela não romperia, aleluia, aquilo que causava dor. Porque entenda uma coisa: essa mulher, para ela tomar a atitude que ela tomou, ela não estava bem. Ela já não tinha mais, ela já não se sentia mais bem. Você sabe aquela pessoa que às vezes comete o pecado, mas sabe que aquilo já não faz mais sentido, já não tem mais. É assim que a gente começa, é um tratamento. Você tá entendendo? Tem pessoas que acham que assim, eu aceitei Jesus hoje e amanhã eu já sou perfeito. Não existe. Nós vamos ser imperfeitos até a vinda de Cristo. Nós temos que buscar todos os dias a perfeição em Cristo Jesus, através do auxílio do seu Espírito Santo. Então essa mulher, ela não tem nome, ela só era conhecida como pecadora. Entra sem ser convidada em uma casa, né? E assim, só que ela não entra sozinha. Ela não entra só, ela entra com uma determinação, ela entra com uma vontade.
ela entra com uma certeza. Perceba que para ir até onde Jesus está, para verdadeiramente adorarmos a Deus em espírito e em verdade, você precisa entender o que você está fazendo. Você precisa entender e você precisa posicionamento daquilo que você está fazendo. Por quê? Porque no meio do caminho tem pessoas que vão se levantar verdadeiramente. Se você não estiver focado em adorar a Deus, você não adora Ele 100%. Você não adora Ele 100%. Então, quando decidimos adorar a Deus, tem que ser algo pensado, tem que ser um culto racional a Deus, né? Ela se prostra aos pés de Jesus e chora. Você percebe uma coisa aqui que eu entendo aqui? É que, às vezes, nós, por nossos erros, nós não conseguimos falar a Deus, não conseguimos verbalizar a Deus os nossos erros, pelo simples fato de muitas das vezes estarmos constrangidos, né, com aquilo. Só que ela conseguiu expressar aquilo que ela estava sentindo através de um choro. Ela conseguiu expressar para Jesus aquilo que ela estava precisando, aquilo que ela estava sentindo através de um choro, né? Ela chorou aos pés de Jesus. Ela primeiro rompe e depois chora. Você entende uma coisa, que romper dói? Romper dói. Romper o preconceito dói. Aquela mulher, para chegar para se expor daquela maneira, correndo o risco até de ser morta, mas quando ela estava nos pés de Jesus, ela não perdeu a oportunidade. Ela colocou para fora tudo aquilo que aprisionava ela. Essa é uma verdadeira forma de adorarmos a Deus. Colocar para fora aos pés de Jesus aquilo que nos aprisiona. Tem pessoas que acham que adorar a Deus, aleluia, é eu ensaiar um louvor e cantar com uma eloquência, com um agudo alto, com um grave alto. Tem pessoas que acham que adorar a Deus é eu comprar a melhor roupa e ir para o culto, ou eu estudar a melhor palavra e falar da melhor forma possível. Não, adorar a Deus é você verdadeiramente entender a necessidade de arrependimento. Entender verdadeiramente a necessidade de mudança. Aleluia. Louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Essa mulher, ela rompe primeiramente, aleluia, o preconceito. E agora ela vai romper também a dor, né? Porque tem pessoas que às vezes sentem a dor e não tem força para ir até Jesus, missionário. Não tem força por causa da dor da vergonha, da dor do preconceito, da dor muitas das vezes de você mesmo ser refém do teu erro, ser refém do teu pecado. Você às vezes, pelo erro que cometemos, não somos mais dignos de ir até Jesus. Pelo rótulo que recebemos muitas das vezes de pessoas, não somos mais dignos de ir até onde Jesus está. Só que Jesus fala para mim e para você, querido, Ele está de braços abertos a nos receber, só que com uma adoração diferente, uma adoração verdadeira. Pastora, como eu comecei falando aqui, vivemos um tempo de pregação de evangelho onde só pregam promessas e pessoas vão até Jesus baseado nas promessas. Se você vier para Deus, Deus vai te dar. Se você vier para Deus, Deus vai fazer. E deixa eu te falar uma coisa, querido, Deus não está lá na promessa. Deus está aqui no processo. Deus está agora conosco no processo. A promessa já está pronta, então não tem por que Ele estar lá. Ele tem que estar, nós temos que ter o entendimento de que Ele está conosco aqui no processo. E pode ter a certeza, aleluia, que quando nós entendemos que Ele está conosco aqui no processo, vamos romper o que precisar romper, aleluia, para adorarmos a Ele em espírito e em verdade, independente, aleluia, da situação que estejamos, independente da falta que estejamos sentindo, independentemente da luta ou da batalha que estivemos travando, Deus está conosco. Louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Ela não tem nome, mas tem uma história marcada por culpa, vergonha, rótulos, olhares tortos, sei lá. Mas ela também tem um vaso com ela. Essa mulher, ela não vai entrar sozinha. Essa mulher, ela vai entrar decidida, aleluia, aos pés de Jesus. E é isso que eu quero que você entenda, querido. É isso que eu quero que você entenda. Essa mulher, ela vivia um processo de vergonha, um processo era julgado pelo homem, mas ela vai entender uma coisa. Eu preciso ir até os pés de Jesus, mas eu não vou de qualquer jeito. Eu não vou, aleluia, esperando, aleluia, somente receber de Jesus. Não, pelo contrário, eu vou para entregar também aquilo que eu não aguento mais carregar, aquilo que eu não aguento mais ouvir, aquilo que eu não aguento mais, aleluia, escutar. Louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Talvez tenha pessoas nesta live aqui que estejam passando situações que não aguenta mais e não sabe como fazer. Entenda uma coisa, entregue.
nos pés de Jesus. O teu vaso de alabastro, eu quero saber qual é o teu vaso de alabastro que você precisa entregar nos pés de Jesus. Ela levou um perfume precioso, mas o que chamou a atenção de Jesus foi as lágrimas dela. Foi as lágrimas, porque as lágrimas falaram tudo o que ela estava sentindo. As lágrimas delas verbalizaram toda a dor daquela mulher. As lágrimas verbalizaram tudo aquilo que ela não aguentava mais carregar. E a Bíblia diz que o fardo de Jesus ele é leve. Então, ou seja, quando nós depositamos aos pés de Jesus o nosso fardo pesado, oh glória, Jesus ele bota sobre nós um fardo mais leve. Louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus Cristo. E qual é a diferença de um fardo pesado para um fardo leve? É eu ter o entendimento que o que o homem me rótula não define quem eu sou em Cristo agora. O que o homem fala de mim do passado não determina quem eu sou em Cristo hoje, em quem eu quero ser em Cristo hoje. Louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, o fardo leve, ele se torna leve quando você tem o entendimento de quem você é em Cristo hoje, independentemente do que acham de você, independentemente do que falam de você, mas quem você é em Cristo. Aí te torna um fardo mais leve. Tem fardos que a gente carrega que não é para carregar, pastora. Tem fardos que nós carregamos que Jesus está só te olhando assim, dizendo, meu Deus, quando é que ela vai largar isso aí? Quando é que ele vai largar isso daí? Quando é? Jesus está só esperando você entregar isso nos pés dele. Louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Pastora, a Bíblia diz que Deus levou sobre ele, Jesus levou sobre ele todas as nossas enfermidades. Tem pessoa que acha que enfermidade é doença que a gente tem. Essas não é, não. Enfermidades que o Senhor está falando aqui na palavra dele, são enfermidades que nós carregamos que não é mais para a gente carregar. Aleluia. Louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu vejo pessoas que muitas das vezes eu participo, você sabe que eu tenho célula na minha casa, escuto muitas pessoas, eu e minha esposa também acompanhamos casais aqui, nós ministramos casais aqui, para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus, casais têm sido transformados, famílias têm sido restauradas através da palavra, porque eu sempre falo para eles, ó, vocês podem não acreditar em mim, vocês podem me enganar, mas não se engane através da palavra, porque a palavra ela só pode fazer se você verdadeiramente confiar nela, se você verdadeiramente obedecer a ela. Então eu sempre falo isso. Quando você toma conhecimento da palavra, vamos supor, vou dar um exemplo, você está passando por uma situação difícil, uma situação a qual você não tem entendimento algum como resolver. Aí Deus te manda a palavra de instrução, a palavra de auxílio. E aquela palavra vai te dizer assim, ó, você vai fazer isso, 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 isso. Deixa eu te falar uma coisa. Você agora assumiu uma responsabilidade. Que se você não segue agora isso, prepare-se, porque depois pode vir muito mais, pior, mais pesado ainda. E mesmo que você siga ainda a palavra, e você obedeça a palavra, mas você está instruído. Você agora está, aleluia, totalmente instruído pela palavra. Vai passar de outra maneira. Vai passar agora de outra maneira. Não vai passar mais sem perdido, olhando para um lado, sem saber para onde, sem direção. Não. Você sabe que é na palavra que você vai encontrar, aleluia, a instrução. Quantas vezes você já se sentiu julgada, criticada ou indignada demais para se aproximar de Deus? Eu me lembro que uma vez eu participava de um ministério, eu era líder do louvor, né? Sempre gostei de ser, nunca. Deus, na verdade, não é que a gente gosta também, a gente ama, mas às vezes você já percebeu que a gente quer, não, vou mudar, vou ficar nessa igreja aqui, agora eu vou ficar sentadinho no banco, pai. Fica não, filho, fica não, que o que está em você não adianta. Deus vai te impulsiona, Deus traz pessoas para te puxar também junto. E aí, uma vez, me proibiram de jogar o futebol, né? Por causa do... Aí, quando eu fui louvar, quando era meu dia de louvar, meu dia de apresentar, eu tinha jogado futebol, e aí o pastor da igreja falou assim, não, você não vai louvar porque... Na frente de todo mundo, né? Você não vai louvar porque você jogou futebol. E aí, naquela hora ali, eu falei, meu Deus, por causa do futebol, não consigo me aproximar de ti. Aí eu falei assim, aí eu me revoltei e não quis mais ir para a igreja. Só que depois Deus me trouxe o entendimento através do Espírito Santo. Que o futebol não diz quem eu sou. O futebol não me diz quem eu sou. Eu que tenho que saber quem eu sou no meio do futebol. Ou seja, se eu estou no meio de um futebol onde todo mundo não é crente, onde todo mundo xinga o outro, e eu estou ali, eu tenho que ser luz. Se eu não conseguir ser luz, eu saio. E a mesma coisa também era na igreja. Ou seja, é a doutrina da igreja. Eu não sei porque Deus
me levando e fala assim, mas é a doutrina da igreja. Todas as igrejas têm a sua doutrina. Irmão, se você chega numa igreja e tem uma doutrina que você não concorda, não se levante contra a doutrina. Não se levante contra a doutrina. Vai, procura outra igreja, mas não deixa de ir aos pés de Jesus. Não deixa de adorar a Deus por causa da doutrina do homem. O homem é falho. O homem é falho. Só que quem sou eu? A Bíblia não me dá respaldo nenhum para julgar a doutrina de ninguém. A Bíblia não me dá respaldo nenhum para julgar as ações de ninguém. Pelo contrário, Deus me livre eu me levantar contra o ungido do Senhor. Prova disso é Davi que não se levanta contra Saul. Então, deixa eu te falar uma coisa. Quando você estiver passando por essa situação, tem pessoas aqui, pastora, que foram julgadas, criticadas, né, por alguma situação e se afastaram. E se afastaram de Deus. Você está entendendo? E não consegue, há um bloqueio espiritual que não deixa. A pessoa se sente assim, digo, mas será que eu vou? Porque já ouviu lá atrás, entendeu? Que, porque por causa desse teu erro, tu não pode... Você está entendendo? Jesus não te abraça, Jesus não está contigo, Jesus não vai... Isso é mentira do diabo, meu irmão. Isso é mentira do diabo. Você está entendendo? A Bíblia diz que o véu se rasgou e o acesso é livre para todos. Você está entendendo? Só que o problema, muitas das vezes, é que a gente vive uma geração que tem pessoas que acham que só vai chegar até Jesus através de outras pessoas. Não, meu irmão, é uma decisão tua. Essa mulher aqui, se ela fosse esperar um desses fariseus aqui, aleluia, que se diziam, aleluia, santos, que se diziam certinhos no caminho do Senhor, que faziam tudo certinho, se ela fosse esperar um convite deles para ser, aleluia, transformada por Jesus, misericórdia. Nunca ia ser transformada. Isso é uma decisão íntima, é uma decisão que você tem que tomar e romper sozinha. Louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, pastora, talvez esteja pessoas nessa live que já foram julgadas, né? Já foram criticadas por alguma fala, por algum posicionamento, por algum comportamento, e por causa disso se afasta de Jesus. Por causa disso não conseguem ir até Jesus. Você está entendendo? Mas só que hoje o Senhor me trouxe aqui para te dizer uma coisa. Qual é esse vaso de alabastro que tem te impedido? Que você precisa colocar, aleluia, na verdade, nos pés de Jesus. Qual é o vaso de alabastro que você precisa colocar? Foi uma crítica? Foi julgada? Foi criticada? Se indignou com alguma situação? Coloca isso nos pés de Jesus, querido. Coloca isso nos pés de Jesus, querida. Que Deus recebe, aleluia, e aniquila toda essa dor, e tira toda essa decepção, e tira todo esse sentimento, aleluia, de impotencialidade, tira todo esse sentimento de minoria, tira todo esse sentimento de exclusão da tua vida. Louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, eu me chamo muita atenção isso. Hoje você vai descobrir, né, que não importa o que as pessoas dizem sobre nós, mas sim o que Jesus te recebe, mas sim como Jesus te recebe. E como Jesus te recebe? Do jeito que nós estamos. Jesus, se nós formos... eu me lembro que lá no passado eu dizia assim, eu só vou para a igreja quando... Eu não vou para a igreja porque eu vou ter que largar a bebida, ou porque eu vou ter que largar o cigarro, ou porque eu vou ter que largar isso, ou porque eu vou ter que largar aquilo. Só que é processos. Entenda uma coisa, aceitar Jesus é processos. É processos que você vai vencendo, mas que você tem quando você vai dando acesso ao Espírito Santo trabalhar na sua vida, a palavra, na busca, né? Eu conheço pessoas que aceitaram Jesus e passaram anos fumando cigarro e já estavam na igreja. E depois largou. Conheço pessoas que aceitaram Jesus, continuaram bebendo e depois largaram. O que eu estou querendo explicar uma coisa para vocês aqui, querido. Que não quer dizer que vai ser o mesmo processo contigo, vai ser o mesmo processo com não. É um processo para cada um. É individual o processo de cada um. Só que nós temos que romper isso. Nós temos que dar esse primeiro passo. Nós temos que estar aos pés de Jesus. Você está entendendo? Ou seja, pode ser que largue amanhã, pode ser que largue depois, pode ser que faça o quê? Mas precisamos colocar esse vaso de alabastro nos pés de Jesus, em forma de adoração. Então, a tua verdadeira adoração a Deus, aos pés de Jesus, não é louvor, não é louvor, não é pregação, não é pregar a palavra, não é cesta básica, não é isso. Não é fazer o bem, dar comida aos pobres. A melhor adoração a Deus, aleluia, é você colocar aquilo que você não consegue controlar. É você colocar aquilo que você já não consegue mais, aleluia, se livrar. Você está dizendo assim, Senhor, mas meu Deus, eu não consigo. E colocar nos pés de Jesus. Louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus Cristo. É um processo. Louvado e exaltado é o nome
do Senhor Jesus Cristo. É uma pergunta que Deus quer fazer para nós aqui. Quantas mulheres estão à margem, com medo de se aproximar de Jesus porque acreditam que não são boas o suficiente? Quantos de nós estão com medo de se aproximar de Jesus? Tem pessoas que têm medo, missionária, de se aproximar de Jesus. Tem pessoas que têm medo. Só que hoje o Espírito Santo de Deus está falando com você. Não tenha medo. Não tenha medo. Tome uma decisão hoje. Coloque isso aí nos pés de Jesus. Coloque essa mágoa nos pés de Jesus. Coloque essa palavra que você ouviu, que entristeceu teu coração, nos pés de Jesus. Derrame isso nos pés de Jesus. Ele vai fazer algo tremendo na tua vida. Louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Entenda uma coisa, querido. Aquela mulher, ela entrou com uma história de vergonha. Ela não perdeu aquela oportunidade. Ela entrou com uma história de vergonha. Só que Deus deu um novo rumo para ela e um novo futuro após ela colocar aquela história de vergonha aos pés de Jesus. Não espere ninguém. Não espere por ninguém. A missionária aqui, ela é usada, pessoas usam outras pessoas. Mas eu descobri uma coisa, missionário. Para cada propósito existe uma pessoa específica para fazer. Não adianta. Eu sou testemunha viva disso. O ambiente é certinho para ser feito. Porque entenda uma coisa. Tem pessoas aqui que a gente acompanha de vários nichos de trabalho, né? Tem pessoas que são do jiu-jitsu, pessoas que são da aviação, né? Da Emirates, pessoas que são do futebol, né? Jogo profissional, brasileiros que jogam futebol profissional aqui, né? E eu descobri algo interessante, muito interessante, que eu ministro às vezes em algumas igrejas. Tem uma igreja em Hack aqui e algumas casas, na verdade, e uma igreja em Hack que tem aqui em outros Emirados que tem aqui. E eu descobri uma coisa, que para cada pessoa existe uma pessoa que o Senhor já escolheu para pregar a palavra, para levar a palavra. Paulo, lembra quando Paulo queria ir para um lugar e o Espírito Santo disse, não é para ir, é para cá. Para ir é outro. Eu tenho outro pessoal que vai para ir. É outro tempo para ir. Você vai para cá agora. O Espírito Santo vai te levar para cá agora. E eu aprendi isso, que pessoas são curadas para curar. Então deixa eu te falar uma coisa aqui, querido. Essa mulher aqui, ela precisava de cura, ela precisava de libertação, ela precisava verdadeiramente. Deus mudou a história dela. Só que o Senhor quer falar uma coisa contigo muito interessante aqui. Talvez a tua cura seja o acesso que Deus precise para você servir de instrumento de cura na mão dele. Talvez você esteja necessitando de uma libertação dentro da tua casa, mas a libertação precisa ser através da tua libertação, muitas das vezes. Você já reparou que às vezes a gente diz para Cristo assim, mas eu não vou mais gritar, eu não vou mais responder, eu não vou mais xingar, eu não vou mais murmurar, eu não vou mais fofocar, eu não vou mais me levantar contra ninguém. E às vezes a gente se pega sem querer fazendo isso. Eu mesmo, às vezes, aqui eu falo para o Senhor me trata no trânsito, porque os indianos, eles são muito ruins, Jesus, Pai, perdão, mas eles são muito ruins de direção. Eles são muito ruins, você não tem noção, é uma coisa impressionante. E aí, eles lançam o carro na frente do seu, assim, do nada, puf, puf, e acham que eles estão tudo certo. Então, às vezes, eu peco, às vezes, nesse sentido. Eu falo, meu Jesus, tira o carro desse homem, pelo amor de Deus, vai matar alguém, Senhor. E assim, o primeiro pensamento que vem, porque isso é do homem, o primeiro pensamento que vem é de julgar aquela situação, né? É de querer falar uma palavra que julgue aquela situação e que muitas das vezes ataque ou xingue aquela pessoa que está cometendo aquilo. Isso é um defeito que nós necessitamos todos os dias de perdão do Senhor Jesus Cristo e pedir a misericórdia dele. Só que eu percebi que Deus está trabalhando na minha vida, que agora, esses últimos dias, o trânsito ficou tão mais... Porque quanto mais eu perdi a paciência com isso, mais o trânsito ficava pior. Eu percebi, eu digo, Senhor, o que é isso? Não está tendo resultado contrário do que eu estou pedindo para ti. Aí eu entendi que para eu sair daquele processo, eu preciso primeiro eu me curar. Preciso eu primeiro me posicionar. Você está entendendo? Porque o que acontece? Os carros vão continuar lá, só que agora eu estou com outra visão agora. Se o cara passar na minha frente, meu irmão, que Deus te abençoe.
Que Deus te abençoe e derrame sobre você, aleluia, a unção de piloto do piloto aí torcendo em nome de Jesus, para a glória de Deus. Mas, irmãos, continuando aqui na mensagem, eu quero sair um pouquinho, só rapidinho dela, já vou concluir. Eu quero falar um pouco do meu testemunho, né? Para quem não sabe, eu moro aqui, né, como eu falei já, em Dubai há quase 3 anos. E pessoas escutaram essa cega, mas ele mora em Dubai com a família dele. Meu Deus, é bênção. Né? E o que eu escutava quando eu morava aí, eu nunca, na verdade, eu nem escutava, porque nunca chegou ao meu entendimento, nunca ia chegar na minha mente ou no meu coração dizer assim, um dia eu vou para Dubai. Não existia isso. Eu trabalhava como eu tinha uma empresa em Salvador de construção civil, né? Fazia reformas em geral, apartamento. Então eu trabalhei muito em casa de pessoas que tinham muito dinheiro. E eles que tinham muito dinheiro falavam, mas poxa, Dubai não tem como, é muito caro e não sei o quê. Eu falei, meu Deus, então assim, é fora de ótica, isso é fora de. Pronto, tá fora de cogitação. Só que a gente tem que entender uma coisa, que o Deus que eu e você servimos é um Deus que pensa maior que nós, que os caminhos são maiores que o nosso, tudo dele é maior, né? Não tem jeito, a gente não consegue acompanhar. E aí, um certo dia, eu comecei a sentir uma angústia, né? Depois da pandemia, passou a pandemia, todos os dias. Porque quem tem que se surpreender com aquilo que está fazendo é você mesmo. Às vezes a gente quer fazer coisas, pastora, para agradar as pessoas. E nós se esquecemos de nós. Isso não é egoísmo. Isso é você se estar bem para você estar bem para fazer o bem. Tem pessoas, pastora, que, aleluia, muitas das vezes tá ali ministrando, tá ali soltando palavras, tá liberando palavra para a vida de pessoas, mas não consegue liberar para si próprio, não consegue se tratar sozinho, não consegue fazer isso. Você está entendendo? E aí eu percebi que eu não estava bem, eu fui orar ao Senhor. Eu falei, Senhor, eu quero falar contigo. E eu vou falar uma coisa para você, eu vou revelar talvez aqui que ninguém sabe, mas eu vou revelar para vocês. Quando eu vou orar para Deus, eu tenho um pouquinho assim de coisa assim de ser na frente de pessoas, né? Então o que eu faço? Porque eu converso com Deus como eu estou conversando aqui com vocês, sabe? Eu falo, ó Deus, a situação tá aí agora, né? E eu começo a conversar e a Bíblia diz que o Espírito Santo é uma pessoa, ele está comigo. E eu começo a conversar. Então eu começo a colocar aquilo que é verdadeiro para fora. Você está entendendo? Porque a gente tem uma facilidade de colocar a verdade daquilo que necessitamos. Mas daquilo que precisamos, como mudança, não temos a facilidade de expor aquilo, as nossas fraquezas, as nossas limitações. Né? Não temos facilidade para expor isso. Temos muitas das vezes restrições. Mas eu falo para o Senhor, eu falo, Senhor, você está vendo que eu não estou bem no trabalho, não estou querendo trabalhar. Alguma coisa está errada nisso aí. Me diga aí o que é que o senhor quer fazer. Se o senhor quer fazer alguma coisa, quer mudar de ramo, se o senhor quer fazer ou fazer alguma coisa. É porque Deus já fez isso comigo. Uma vez ele me tirou da construção civil. Eu estava encostado pelo INSS, trabalhando numa empresa, estava encostado pelo INSS, que eu tinha dado um problema de coluna. E Deus me tirou e me levou falou através da boca de um profeta: Ó, o senhor manda tu arrumar as malas. Com o laudo do INSS, uma ressonância, que eu tava com duas L de disco, princípio de L bico de papagaio, de disco, não sei o que, a hérnia de disco. Na L4, L5, estava bem, e eu estava muito mal, minha coluna já tinha travado 3 vezes, a minha esposa que calçava sapato em mim, calçava meia, e Deus manda falar que era para eu arrumar as malas, que ele ia me levar para a Ásia, porque eu ia conhecer vários países da Ásia. Eu falei, Senhor, meu Deus, que é isso, né? Mas deixa eu te falar uma coisa. E eu pego, eu digo, amém, Jesus. Amém. Eu orei ao Senhor que eu não estou bem, então amém, glória a Deus. E aí, verdadeiramente se cumpriu. Deus me levou para a Índia, me levou para a Indonésia, me levou para o Vietnã, Catar, Malásia, para vários países da Ásia, né? E eu me lembro que quando eu estava no aeroporto de Doha, no Catar, eu vi uma tela que estava passando umas publicidades daqui de Dubai. Umas publicidades, eu vi os sheiks lá e tal, não sei o que mais, e passando publicidade.
E aí o rapaz que estava sentado comigo, era um francês, amigo meu, a gente estava conversando. E aí eu peguei e falei para ele, rapaz, que cidade linda. Eu nunca tinha visto Dubai, né? Eu vi nesse telão, eu só ouvia falar e eu nunca tinha visto. E aí eu olhei para aquele outdoor e falei assim, rapaz, um dia eu vou conhecer essa cidade. Um dia eu vou conhecer essa cidade. Deus me trouxe. Travou. E aí eu falei, um dia eu vou conhecer Dubai, então. Um dia eu vou lá com a minha família conhecer. E aí, irmãos, quando foi no ano de 2023, 2023, 2022, eu não estou lembrado. Essas eleições foram em 2022, 2023. Peraí. 19, 20, 21, 22. Nas eleições de 2022, Deus. Olha como é você colocar aos pés de Deus a tua necessidade e a tua... Pastor, tá travando um pouquinho, a gente perdeu um pouquinho do que o senhor falou aí. Travou para mim aqui. Me falem aí se travou para Glória a vocês Deus. também. Estão me ouvindo? Agora Glória a Deus. Estão me parece que vai ouvindo? voltar. Travou. Travou para mim. Né? Isso, voltou. Glória a Deus. E aí, olha como é importante nós colocarmos as nossas limitações e reconhecermos, na verdade, isso. Tem pessoas que às vezes começam a se sentir mal com alguma coisa e não conseguem ir até Jesus e expor logo isso, né? Fica guardando, guardando, e daqui a pouco torna uma bola muito grande, né? Que você não consegue suportar. E aí vem a depressão, vem a ansiedade, vem muita coisa. Você tá entendendo? E aí, glória a Deus, sua imagem está embaçada, só dá para ouvir. Glória a Deus. Então vamos ouvir. Louvado e exaltado é Deus. Aleluia. E aí eu falei com o Senhor, eu quero mais uma oportunidade, assim, me dá mais uma oportunidade. Nunca pedi isso para ele, né? Foi a primeira vez. Eu falei, me dá mais uma oportunidade. Sendo que eu não conversei nada com a minha esposa. Uma semana depois que eu falei que eu orei isso com Deus, a minha esposa estava arrumando o nosso guarda-roupa, e aí ela pegou e disse assim, balançou o passaporte, olhou para mim e disse assim, eu estava sentado no sofá, amor, tá bom de esquentar esse passaporte. Aí eu falei, ó, confirmação da oração ali, Deus já começou a fazer. Deus já começou a fazer através dali Aí eu só comigo ali guardei, né? Irmãos, creem em Deus. A minha esposa já contou esse testemunho aqui. Mas Deus levou, para resumir, né? Deus levou uma mendiga na porta da nossa casa dessa vez para entregar um avião nas nossas mãos. Percebe que um dia Deus usou um profeta dentro da igreja. Mas percebe que Deus tem multiforma de se apresentar e de falar conosco. Agora ele veio e leva uma pessoa, uma mendiga, uma moradora de rua na porta da minha casa. Perceba que quando nós não estamos buscando de Deus certas coisas, Deus se apresenta da forma que Ele quer. Da forma que Ele quer. Às vezes estamos buscando, na verdade, em lugares errados, em pessoas erradas. Porque entenda uma coisa, a busca a Deus não está atrelada a pessoas. Está atrelada somente a Ele. A Bíblia diz que Ele não divide a glória dele com ninguém. Assim, se Ele quiser usar alguém de dentro para nos abençoar, Ele vai usar. Mas a maioria das vezes você percebe que Deus usa mais pessoas de fora. Deus, na Bíblia, se a gente for olhar, é mais pessoas que tu nunca viu. É mais pessoas que nunca ouviram falar teu nome, é que Deus vai usar para te abençoar. É que Deus vai usar para te entregar a palavra. Para te entregar uma palavra, né, da parte dele, né, uma profecia, né, uma promessa. Então, para resumir, viemos para Dubai. Mas a chegada aqui em Dubai, eu passei aqui 4 meses antes da minha esposa vir. E aqui eu quero que vocês entendam. Aqui foram uns 4 meses de processo, aonde quase eu desisti. Só que eu me lembrei que uma profeta disse para mim lá no Brasil, lá em Salvador, disse assim, ó, você está indo como José. Aí eu falei, misericórdia, pai, me guarda, como José logo como José. Mas enfim, quando eu cheguei aqui, o círculo de amizade que veio junto, né, veio pessoas do Rio de Janeiro, veio pessoas de outros estados, para a mesma empresa, mesmo voo. Moramos juntos no mesmo apartamento, né, cada um tinha seu quarto e tudo. E
mas eles se levantaram. Só eu que era cristão, né? Só eu que era cristão, só eu que adorava a Deus ali, que lia minha palavra, cultuava meu Jesus lá no meu quarto. E aí eu comecei a virar alvo daquele povo. Eu percebi que eu comecei a virar alvo sem você fazer absolutamente nada. Sem você falar um ai. Como é que uma pessoa olha para você e diz que te odeia sem você ter dito um ai? Isso é processo. O nome disso é processo. Processo, por isso que Deus não revela. Porque se Deus disser assim para ti, ó, amanhã você vai conhecer alguém que vai te chamar de tudo que tu foi no passado. Tu não vai querer conhecer essa pessoa. Você não vai querer conhecer. Mas Deus quer que você conheça, porque elas fazem parte do processo. E, meu irmão, e aí eles começaram a se levantar contra a minha vida e o negócio foi só aumentando. Foi só aumentando. Foi só aumentando. E aí, quando foi um dia, eu falei, Deus, eu vou me embora. Eu não falei nada para minha esposa no Brasil, ela já estava com passagem comprada. E eu, uma angústia, não, vou embora, vou embora, vou embora. E coisas acontecendo também no Brasil que estavam afetando a minha família. E eu peguei e digo, não, 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 vou embora, não é possível que Deus, não. Aí começa, você começa a colocar em dúvida aquilo que Deus falou lá atrás. Pô, Deus usou uma mendiga para ir até a sua casa, te entregar um avião, usou uma profeta para dizer, você para ir, você vai como José, sem contar as outras pessoas que Deus usou dentro de cada igreja para confirmar a minha viagem, a nossa viagem para cá. E aí foi que Deus falou assim comigo. Eu fui orar 3 da manhã, e o senhor disse assim, abre uma live. Eu falei, eu abri uma live? Eu me lembro que eu ministrei numa live, foi 2 lives na pandemia, cheio de vergonha, cheio de coisa para falar na frente de uma câmera. E aí o senhor falou, abre uma live. Eu senti o Espírito Santo falar assim, abre uma live. E eu falei, meu Deus, abri uma live, é mesmo. Eu comecei a meditar na palavra, e aí eu abri a primeira live. Rapaz, aí parece assim que foi um peso que saiu de ti. Isso que eu falo assim, quando nós obedecemos a voz do Senhor Jesus Cristo, né? Estamos sensíveis à voz dele, ele tira tudo aquilo que está de peso. Na hora, você sente na hora o alívio. E eu senti aquele alívio. Eu fui trabalhar no outro dia, mas tão aliviado que eu olhava para aquelas pessoas que eu sabia que me odiavam, mas eu não conseguia olhar o ódio. Você tá entendendo? Eu não conseguia ver mais o ódio. Entenda uma coisa, que as pessoas ela pode até te odiar, mas quando você entende que quem está contigo no processo, você não vai olhar para o ódio, Dácio. Você não vai mais olhar para o ódio. Você não vai mais receber aquele ódio, entendeu? Você vai passar, você vai ouvir, você vai ser atacado, mas você já não vai mais te atingir, porque você agora entendeu que no meio do processo Jesus está conosco. E missionária, até de morte me ameaçaram, até de morte, sabe? Que assim, ó, planejaram até a morte. Assim como foi com José, gente. Os irmãos de José ali planejando a morte dele, tudo ali. E aí Deus vai e usa um mercador para comprar José como escravo, porque aquele mercador ali foi Deus que mandou para ele tem um propósito para a vida dele. Só que Deus, ele é tremendo. E aí até de morte foi ameaçado. Só que sabe o que é você? Eu era o único que tinha habilitação, então era eu que dirigia, eu ainda tinha que dirigir, levar para o trabalho, trazer para casa aquelas pessoas que eu sabia que queriam fazer mal para mim. E ali eu entendi que Deus, ele não é somente de promessa, ele não está na promessa, ele está no processo conosco. Entenda isso. Bote isso na tua cabeça, que o Deus que eu e você servimos, ele está contigo aí nesse teu processo. Lá na promessa, ele não está lá. Ele não está lá. Ele está entendendo. Lembra quando ele falou para Abraão, sai da tua terra para entrar para o lugar que eu te mostrarei. Não está falando do Pastor, não fomos aprovados. travou para mim geral. Eu não estou conseguindo nem ouvir nem ouvir. Não sei se Vixe, é eu tô lhe ouvindo. conexão. Tô lhe ouvindo. É, para mim
tá dando umas falhas grandes. Não, para mim não tá. Aí, voltou. Glória, glória a Deus. Voltou? Voltou. Amém. Então, entenda uma coisa, a nossa adoração, como a gente começou falando aqui, tem que estar atrelado ao Deus que está conosco no processo e não o Deus de promessas. Louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Só que nós somos ensinados muitas das vezes, hoje as maiores pregações, as maiores ministrações são ensinadas que você tem que adorar um Deus de promessa. Um Deus que vai te dar, um Deus que está fazendo, um Deus... Isso é verdade. Só que isso já está pronto. Deus não está lá na promessa. Entenda isso. Deus está aqui no processo contigo. Eu quero ler com vocês aqui Isaías 43. Isaías 43, para você entender isso aqui. Isaías 43, do 1 e 2, que diz assim, ó. Mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Olha que tremendo. Aí o versículo 2 vai dizer assim, ó. Quando passarem pelas águas, eu estarei contigo. E quando passarem por rios, eles não te submergirão. Aí ele vai continuar dizendo, quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Você está entendendo o que Deus está falando aqui? Deus está falando aqui que no meio do nosso processo, ele está lá. Antes de chegar tudo aquilo que vem para tentar nos travar e nos parar, Deus já está lá com a solução. Só que ele está observando o nosso posicionamento. Você lembra Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha ardente? Lembra? Quando eles entraram, a Bíblia diz que o quarto homem da fornalha estavam lá com eles. É Deus falando, eu não vou livrar vocês da fornalha, mas eu vou estar com vocês lá dentro. Aleluia. Louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Não adianta, querido, que eu não vou orar para Deus te tirar de processos. Não. Eu não vou te orar para Deus te tirar na metade do processo. Eu vou orar para Deus, para você olhar com visões espirituais que Deus está contigo nesse processo. Para que você deu trabalho, viu? Ó, deu trabalho. Viu? Deu trabalho. Até Jesus ir para a cruz, que quando Jesus foi para a cruz, não ficou um do lado dele. Deu trabalho. Mas eu vou te falar uma coisa. Jesus, todas as vezes que ia instruir eles em alguma coisa, Jesus sempre falava o quê? Entrem no barco e vão para o outro lado. Em outras palavras, Deus está dizendo, ó, vamos subir agora de patamar aqui. Vamos subir mais um degrauzinho de conhecimento. Só que para subir esse degrauzinho de conhecimento, no meio do processo tem uma tempestade. Só que Deus não revela a tempestade. Perceba que o crescimento espiritual, Deus não revela o processo, mas revela para onde. Deus não vai nos deixar, aleluia, à toa, largado, jamais. E aí, por muitas vezes, os discípulos entraram no barco, tá bom, obedeceram, entraram, mas quando chegou na metade, o barco começou a balançar, tempestade para lá e para cá, e todo mundo já sabe como é isso. Só que Jesus estava com eles. Me fala qual foi o dos discípulos que Jesus águas. Jesus, ele se apresenta da maneira que necessitamos, no momento que nós precisamos, no meio do... Tente abrir a tua visão espiritual no meio do processo, porque a carnal só vai te fazer sentir mais medo. A carnal só vai te fazer, muitas das vezes, se acovardar. A carnal vai fazer você desistir. A carnal vai fazer você, muitas das vezes, murmurar. Mas a espiritual vai fazer você ver a mão do Senhor estando contigo. O salmista vai dizer, traga à memória aquilo que me traz esperança. Você sabe o que traz esperança? São as guerras vencidas. Então, quando você está no processo, quando você abre a tua visão espiritual, que você começa a ver a situação ali, começa a ver aquele negócio ali, você começa a dizer, não, mas lá atrás, Deus já me tirou de bronca pior. Isso aqui é fichinha agora, meu irmão. Por quê? Agora o seu conhecimento espiritual está em
em outro nível mais elevado. Você está entendendo? Então, assim, missionária, para finalizar, eu quero só dizer para os irmãos assim, essa mulher, ela entrou ali com um passado muito triste, mas saiu com um futuro tremendo diante de Jesus Cristo. E eu quero declarar isso sobre a vida de cada uma que está aqui hoje. Eu não sei como tu entrou nesta live, mas o Espírito Santo de Deus sabe. Eu não sei o que você tem apresentado a Deus, mas o Espírito Santo de Deus sabe. E eu quero te dizer uma coisa, querido. Apresente a Deus também as tuas falhas, as tuas limitações. Não apresente somente a muito se esconde atrás de palavras. Essa mulher mostra que a presença de Jesus é o lugar para que você, para ser quem é, para ser quem você é. Você está entendendo? Enquanto muito se esconde atrás de palavras, essa mulher aqui ela nos mostra que a presença de Jesus é o melhor lugar para mostrar quem você é. A presença de Jesus é o melhor lugar para você mostrar quem você é. Quem eu e você somos. É na hora que estamos com Jesus. Aleluia. Leonice está falando aí como Deus falou comigo. Amém. Que Deus continue abençoando. Pastora, e para finalizar agora aqui, eu quero cantar um louvor, se assim me permitir, né? Só que antes de cantar um louvor, eu quero falar só uma coisinha rápida. Lembra da morte de Lázaro? Vocês vão entender aqui o que é estar aos pés de Jesus. Chegaram até Jesus, Marta chegou até Jesus e falou: se o senhor não estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Não foi isso, Marta? E aí Deus vai e começa a exortar a Marta, começa a pregar para Marta, dizer, como ela leva uma palavra de ripada para ela. Marta, vai orar. Marta, vai ler a palavra. Marta, vai meditar na palavra. E aí eu falei, amém. Só que depois aí a resposta de Jesus é diferente. Aí fala assim, aonde está? Onde vocês colocaram ele? Vou resolver agora o negócio. Onde é? Me leva lá que agora delas, lembra? Tem a passagem que eu não estou lembrado agora aqui, quando ele foi na casa delas. Eu tenho uma passagem que fala sobre a casa de Jesus, Jesus na minha casa. É uma outra ministração que eu tenho, sabe? De pessoas que recebem Jesus em casa. Muito, muito bom também. E aí, nessa casa lá, quando Jesus entra, a Bíblia diz que Maria vai para os pés de Jesus. E Marta está ocupada com muitos afazeres. Você entende o que é? Olha como é isso aqui. É tremendo. Maria foi para os pés de Jesus. Marta foi se preocupar com os afazeres, com os problemas. Jesus está na casa e pessoas estão preocupadas com os problemas. Ei, se preocupe em receber de Jesus a instrução para você poder olhar os problemas com outros olhos, porque eles não vão desaparecer como num passe de mágica, não. Vai ter que resolver o negócio. Você está entendendo? Vai ter que resolver o negócio. Então, quando Jesus dá a resposta para Marta, pregando para ela, soltando a rimpada nela, Marta vai orar. E para Maria, cadê o cara que eu vou ressuscitar? É porque a busca de Maria era para estar aos pés de Jesus. E a busca de Marta era estar preocupada com o que tinha para fazer, com o que tinha, com as afazeres. Então, quando nós nos preocupamos muito, por isso que lembra quando eu comecei essa ministração pedindo para você se Travou de novo, pastor Thiago, está travado. eu estou lhe ouvindo. Voltou. Glória a Deus. Glória Infelizmente, irmão, está dando esse pico, mas já estamos terminando, vamos conseguir vencer. Glória a Deus.
Então, assim, tem pessoas, pastora, que têm essa dificuldade, entendeu? De se desligar de coisas materiais para poder se conectar aos pés de... Quando estiver na presença de Jesus, Pastor, a gente não está conseguindo ouvir o senhor. não? Voltou A agora? gente não está conseguindo ouvir. Eu estou te ouvindo. Eu consigo ouvir, agora não entendo por que não. Agora voltou. Voltou? É. Glória a Deus. Eu vou terminar já. Então, vou finalizar, já que tá. Não vou nem louvar, não, então. Tá travando muito. Então, que os irmãos guardem esta mensagem no coração, tá? Devemos ser como essa mulher de vaso de alabastro. Tudo aquilo que é nossa fragilidade, nós venhamos colocar aos pés de Jesus. Tudo aquilo que é nosso, que temos de erros, né? Que não vamos deixar o homem nos distanciar daquele que pode nos libertar. Louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, eu agradeço a minha oportunidade. Eu quero estar orando em nome de Jesus. Eu quero estar orando e apresentando a Deus aqui. Pai amado, de glória e poder e misericórdia. Senhor, neste momento, Pai, eu quero te agradecer pela tua palavra, pedir perdão pelas nossas falhas. Deus, eu quero expor aqui, Senhor, aos teus pés, Senhor Jesus Cristo, as nossas limitações, Senhor, os nossos erros. Deus, aquilo que não conseguimos controlar, pedimos a ti misericórdia, que o Senhor venha nos dar, Senhor, discernimento, sabedoria, domínio próprio, os frutos do Espírito, para que possamos, Pai querido, verdadeiramente ser um adorador de verdade, Deus. Aquela mulher, ela venceu, rompeu todo o preconceito, rompeu toda a dor, enfrentou tudo que tinha que enfrentar para estar aos teus pés. Que nós venhamos ter essa mesma visão, que nós venhamos derramar aquilo que é de melhor aos teus pés, Pai querido. Para que nós venhamos estar preparados, estar aprovados para receber as tuas promessas e sermos aprovados em meio aos processos. Assim eu oro e agradeço. No nome de Jesus. Amém. Pastor missionário, obrigado pela oportunidade. Meus queridos, no finalzinho aqui começou a travar, estava oscilando, mas deu para entender a mensagem. Foi uma bênção. Pastor Tiago, que bênção, como Deus falou, ministrou aos nossos corações. Que Deus possa continuar abençoando o Senhor, dando vitória. O testemunho ficou meio picado, mas nós vamos marcar um outro dia para só contar esse testemunho aí. Aí não vai travar, vai ser bênção, porque Deus fala, irmãos. Deus fala através dos testemunhos também para edificar a nossa fé. Pastor? Né? E depois o pastor falou que pensou em voltar, em desistir, mas ele seguiu avante, tem 3 anos já. Ele está lá com a sua família, sua esposa, sua filha. Pois não, pastor? Depois eu posso continuar depois contando testemunho em outra oportunidade, sim, porque depois Deus fez muito. Quando nós confiamos nele em meio ao processo e vemos ele no meio do processo, ele vai nos surpreender lá na frente. Hoje, a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, nós temos a nossa própria empresa aqui, eu e minha esposa, somos donos nós dois, enfim, tenho a minha clientela. Depois eu vou falar mais para vocês sobre isso. Mas eu queria compartilhar com vocês aqui, domingo que vem agora, Deus tem me incomodado, eu tenho que soltar esse estudo que eu tenho feito para casais, tá? Ou casais ou solteiros. Vai ser domingo, 2 horas da tarde aí no Brasil, 9 horas da noite aqui em Dubai. E o tema é a distância silenciosa no casamento, tá? A distância silenciosa no casamento. Isso o Espírito Santo tem me ministrado muito sobre isso. Eu tenho acompanhado muitos casais, muitas coisas, até mesmo do meu próprio casamento, que precisamos ser
aleluia, instruídos e através da palavra dele, viu? Guarde isso aí se você quiser me seguir. Domingo que vem, 2 da tarde no Brasil, 9 da noite aqui em Dubai, nós vamos ter iniciar esse estudo sobre casais, tá bom? Glórias a Deus, isso é de Deus mesmo, tá, pastor? Eu e meu esposo também temos feito alguns videozinhos, postado alguma coisa sobre casal e está dando uma repercussão muito grande, porque tem muitas famílias precisando. Então, isso é de Deus, vá mesmo. Vamos fazer de tudo para estar assistindo domingo, 2 horas da tarde, a live abençoada que o pastor Tiago faz. Então, seguem ele aí, gente. Segue também a missionária Carla Abreu, uma amiga, aqui muita gente já conhece a Carla, é uma amiga que Deus me deu online, virtual, e quando eu já falei com ela, quando vocês vierem ao Brasil, a gente precisa se conhecer. Então, a gente, assim que vocês vierem ao Brasil, comunica, que vai ser um prazer estar falando com vocês. Aí que a F na palavra falou aí, fiel na palavra, eu acho, né? Ela botou aí, ó, muitos casamentos quebrados por causa de silêncio. Verdade, muito verdade. E essa mensagem de domingo vai falar justamente sobre isso, viu? Silêncio, a distância silenciosa dentro de um casamento. Dentro de casa, do mesmo lar, né? Mas é só uma casa feita de tijolo. Nossa, é muito atual. Gente, eu vou estar assistindo e aí vocês assistam comigo, vamos compartilhar, porque a gente tem que mesmo falar sobre todos esses assuntos. Amém. Gente, e aproveitando que o pastor Tiago falou isso aí, ó, deixa eu dar um spoilerzinho aqui. Eu e meu esposo também estamos vindo com um projeto para casal, hein? E a gente tem que fazer mesmo, pastor Tiago. Então, ó, eu e meu esposo, pastor Adair, se preparem que a gente já vai divulgar nesse mês dos namorados agora. Pastor, muito obrigada. A missionária Carla não está aí não para dar um oi para gente. Se ela já estiver descansando, amor, se ela quiser aparecer. Ela vai dar um oi, peraí. É isso. Pastor Tiago, agora, mais uma vez, muito obrigado. Deus abençoe, viu? Amém. Eu que agradeço a oportunidade. Pode contar sempre com a minha casa, viu? A minha esposa também, você sabe disso. E já, como é que fala? A gente está com 3 anos que não vai no Brasil, mas já estamos de viagem marcada para ir no Brasil, visitar agora. Vamos tirar férias. Aqui ela. Cara, que coisa boa! Oi, minha amada! Jesus, pastora Valéria e toda a amada igreja. Paz do Senhor, que alegria falar com você. Eu falei para ele convidar a senhora com o pastor daí para esse tema, né, dessa live que vai ser. Vamos aí, pode contar, pode chamar que a gente vai. É muito bom. Gostei disso aí, viu? Vamos agendar, vai ser bênção. Gente, muito feliz com vocês. Pastor já fez oração. Deus. Então eu vou chamar meu amor aqui também, ué. Peraí, vem cá. Oi, meu amor. Dá um tchau aqui pro pastor Tiago. Sabe, ali em cima. A paz do Senhor, pastor Tiago. Paz do Senhor, pastor. Pastor Daí, tudo bom? Deus abençoe. Missionária Carla, Deus abençoe vocês. Deus abençoe a sua casa. E a graça que excede todo entendimento, a paz do Espírito Santo seja sobre o seu lar, sobre a sua família, sonhos e projetos. No nome de Jesus. Amém, meus queridos. Vamos nos despedindo, então. A paz do Senhor para todos vocês, em nome de Jesus. E fique atento aí que a gente vai divulgar esse novo projeto. Paz do Senhor. Amém.